Depois de muito falar para vocês sobre o direito falimentar, sobre alguns elementos da falência, desse processo tão peculiar que é destinado para os devedores, empresários, sociedades empresárias, os EIRELIs, eu sempre me referi sobre a existência da recuperação das empresas, não é verdade? O direito falimentar, na verdade, ele está fundamentado nesses dois institutos, seja da falência, seja da recuperação de empresas. A recuperação, na verdade, é um intuito quando se fala principalmente do princípio da continuidade da empresa, não é mesmo? Por essa razão, o que nós vamos ver a partir de agora é a recuperação, certo? O outro instituto previsto na Lei 11.101 de 2005. Vamos me acompanhar então. Para isso, é interessante que vocês estejam em mãos os slides do material que eu enviei no ambiente virtual para vocês, sobre a recuperação, iniciando pela recuperação judicial, tá certo? Eu primeiramente devo dizer a vocês que a recuperação judicial, ela é uma das formas de recuperação de empresas, tá certo? Nós vamos ter aí disponível na legislação mais de um tipo de recuperação, e eu posso mencionar a vocês sobre a recuperação judicial, mas também a recuperação extrajudicial. Evidente que a recuperação judicial pode alcançar e se estender muito mais do que a extrajudicial. Na prática, ela tem sido mais utilizada de fato. Dentro da recuperação judicial ainda nós temos os dois tipos, nós temos a ordinária e temos também a recuperação judicial especial. Todas elas, no entanto, estão pautadas na mesma ideia: tentar fazer com que este empresário, sociedade empresária, ela não venha falir, ela não venha se quebrar. É oportunizar que seja mantido o emprego, que seja mantido uma fonte econômica, que aí se cumpra a função social da empresa num universo muito maior que apenas a daqueles empreendedores que acreditaram na ideia, tá certo? A recuperação judicial, portanto, ela advém de uma preocupação em oferecer mecanismos de retomada do empresário. E dentro da recuperação judicial, é importante que vocês saibam que ela tem alguns princípios tal qual tinha da falência. E os princípios norteadores a gente pode segmentar da seguinte forma: pela supremacia da recuperação da empresa como o objetivo maior da legislação, o aspecto funcional que isso alcança, porque a ideia de que você pode ajudar um empresário a não vir a decretar a falência é de interesse de muito mais pessoas do que simplesmente dos investidores. A manutenção da fonte produtora, ou seja, o aspecto objetivo, você faz com que aquelas pessoas que já contratam com o empresário que está numa crise econômico-financeira permaneçam com essa oportunidade e permaneçam com mais uma pessoa envolvida dentro da sua atividade econômica. Nós temos princípios como da manutenção do emprego dos trabalhadores, que é o aspecto corporativo, né? Pensem vocês que o desemprego, ele, além de ser uma situação muito desgastante para o indivíduo, ela atinge muito mais pessoas, porque são pessoas que com ele se relacionam e que deixarão de alguma forma de muitas vezes ter o adimplemento de suas obrigações. E isso vai envolvendo uma rede suficiente para acabar interferindo na vida de mais pessoas além dos próprios trabalhadores. Tem ainda como princípio o incentivo à manutenção de meios produtivos à empresa, tá? Concedendo a oportunidade de credores continuarem a fornecer os produtos. Inclusive, gente, lembrando que lá na falência, nós vimos lá no artigo 67, a possibilidade de que aqueles que permanecerem realizando contratações com o empresário que está em recuperação judicial, ele fique com um crédito privilegiado, ou seja, o simples fato de você não desistir desse empresário, você, na pior das hipóteses, você ainda tem um recebimento em ordem privilegiada. Outro aspecto, ou melhor, outro princípio seria a questão da manutenção do interesse dos credores. Ainda que você esteja falando de mecanismos para recuperar um empresário ou uma sociedade empresária em crise econômico-financeira, não se
para de primar ainda assim pelo interesse dos credores. Para o credor, talvez a quebra daquele empresário não seja a melhor solução, e é nisso que se está pensando também. Aí vem de encontro com o próximo princípio que eu menciono, que é a observação do princípio da unidade, universalidade de concurso, igualdade de tratamento dos credores como diretrizes das soluções judiciais, ou seja, tanto é que a partir do momento que se ajuiza a ação de recuperação, a desistência já não é mais permitida. Apesar de ter sido o próprio empresário o autor da ação, apesar de que processualmente isso é admitido pelo Código de Processo Civil, aqui na recuperação judicial não é bem assim, porque já não é mais um problema só dele, é de uma coletividade. Então, até a própria desistência ela acaba sendo inviabilizada, se não mediante a concordância dos credores, tá? Então, são princípios que vão nortear o recuperação, mas antes mesmo dos empresários, primando pelos próprios credores, tá certo? Isso nos leva a fazer a leitura do artigo 47 da Lei 11.101 de 2005. O artigo 47 diz o seguinte: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, não é apenas o interesse do empresário aqui baseando a recuperação judicial, mas sim de uma coletividade de pessoas, de um interesse social maior que ele, né? Porém, esteja facilitando a sua vida, na verdade, você está pensando também em toda a coletividade, né? Todos aqueles envolvidos com o empresário, certo? Pois bem, muito embora a lei queira dar essa oportunidade, não é para qualquer empresário. Nós já vimos lá no artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, algumas pessoas, alguns empresários inclusive, que não podem se utilizar da Lei 11.101 de 2005. Então vamos relembrar? Procurem lá artigo 2º, inciso 1 e 2 da Lei 11.101 de 2005, que diz o seguinte: esta lei não se aplica a 1. Empresa pública e sociedade de economia mista, e 2. Instituição financeira pública e privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Já estudamos isso, certo? Pois naquela época, quando estudamos na falência, nós havíamos falado que no inciso 2 estão indicados algumas sociedades empresárias que elas têm uma legislação própria quando se trata da sua liquidação, mas que em algumas situações ela passa a se submeter à lei 11.101 de 2005 na sua falência. Gente, aqui não existe na recuperação judicial, tá? Quando se trata de recuperação judicial, seja as do inciso 1, seja as do inciso 2, e nenhuma delas pode se utilizar dessa medida. Tudo bem? Mas, além das exceções que o artigo 2º traz, nós temos também que seguir a regra do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, que vai tratar dos requisitos para poder pedir a recuperação judicial. Certo? Pessoal, não pode então estar em curso no artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, conforme o artigo 1º, para pedir recuperação judicial, tem que ser empresário, ou sociedade empresária, ou EIRELI, tá? Então aqui eu estou excluindo sociedade simples, eu estou excluindo aqueles empreendedores que não são empresários, eu estou excluindo lembra do empreendedor rural? Empreendedor rural que não pede registro na junta comercial não é empresário, certo? Então não pode pedir recuperação. Lembram da sociedade rural? Sociedade rural que não tenha pedido sua inscrição na junta comercial é sociedade simples, certo? Então, para ela poder se valer da recuperação judicial, ela teria que pedir
a sua inscrição lá no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, vocês têm que lembrar todos aquelas características do empresário, aquelas exclusões, inclusive, para você não colocar aqui, porque recuperação judicial é só quem é empresário. Além, portanto, das exceções, é preciso observar ainda os requisitos do artigo 48. E o artigo 48 da Lei 11.101 de 2005 vai trazer as seguintes condições para poder pedir a recuperação judicial. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. 1. Não ser falido. E se foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. 2. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. 3. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. 4. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Dito isso, vamos analisar cada um destes aspectos do artigo 48. Portanto, de acordo com o artigo 48, quem pode pedir recuperação judicial é quem está regularmente exercendo atividade há 2 anos, há pelo menos 2 anos. E o que significa regularmente, estar exercendo a atividade regularmente? Significa, gente, que ele tem que ter pelo menos 2 situações. Primeiro, ele tem que estar inscrito. Tá? Ele tem que ter o registro, tem que ter a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, devidamente realizado, né? Levado o seu ato constitutivo, declarada a sua existência na condição de empresário. Tá? Então, primeiramente, a gente está falando de regularidade de registro. Em segundo, tem que ter uma regularidade de exercício. O que faz um empresário estar regular? Cumprir com suas obrigações empresariais. Nós vimos lá nos primeiros, na parte de teoria geral do empresário, de que para ser regular, ele precisa estar em dia com a escrituração de seus livros, com a autenticação de seus livros empresariais, levantamento de balanços, tanto patrimonial como de resultados econômicos. Então, ele precisa estar regular perante aquelas obrigações e aí levadas todas elas, confirmadas todas elas pelo Registro Público de Empresas Mercantis, pela Junta Comercial, através de uma certidão de regularidade desse órgão, tá certo? Então, essas são o que seria a regularidade de exercício. Veja, tem que ser 2 anos? Tem que ser 2 anos, por quê? Se você tem um empreendimento, em menos de 2 anos você já está em crise econômico-financeira, talvez o legislador aqui, ele não percebeu uma credibilidade suficiente em ter um empresário que em tão pouco tempo não obteve essa situação, né? Ficou nessa situação. Então, não se sabe exatamente qual foi os critérios para se definir 2 anos, mas é muito provável que seja um tempo, no mínimo, razoável para se pensar em salvar o negócio, né? Um tempo razoável para que essa pessoa tenha uma certa solidez, ainda que numa situação de crise econômico-financeira, certo? Bom, a outra questão é não ser falido. Gente, se ele fosse falido, ele poderia exercer atividade empresarial? Não, né? E se ele exercesse? Não ia ser regular. Então aqui a gente tem até uma questão bastante discutível, ter previsto aí no inciso 1º uma coisa óbvia, ele não teria como ser falido. Só que a gente precisa lembrar dessa situação, ele não pode ser falido até que se extinga suas obrigações. Quando ele fala que até que ele se recupere, que ele se habilite, ele está falando daquela sentença de extinção das obrigações, transitada em julgado, que nós estudamos na última aula, tá certo? Agora, o inciso 2 e o inciso 3º, eles falam praticamente a mesma coisa, só que eles estavam separados porque houve uma alteração em 2014, que o inciso 3º era 8 anos e passou a ser 5 também.
Então, por isso pode parecer meio estranho, por que tem dois incisos para praticamente a mesma coisa? É por isso, tá certo? Hoje a gente pode dizer que tenha o empresário pedido uma recuperação judicial normal, ordinária, ou tenha ele pedido uma recuperação judicial especial, em plano especial, nos últimos 5 anos, ele não pode pedir outro. Ora, né? Se em menos de 5 anos ele estava aí pedindo uma recuperação e agora pedindo de novo, não me parece muito coerente, mais ou menos assim que foi o pensamento. Agora, o que seria plano judicial especial, vamos dizer assim? É um plano previsto para os microempresários e empresários de pequeno porte. Esses empresários, eles têm um plano especial que dispensa a realização de assembleias, só que também ele atrela um pouco mais, ele ingessa um pouco mais as possibilidades de recuperação, certo? Então ela não é necessariamente mais vantajosa, mas ela é no mínimo diferente, vamos pensar assim, talvez mais descomplicada de se realizar, tá certo? Mais precisamente, vou conferir aqui para vocês, a previsão para essa recuperação judicial especial, ela está no artigo 70, só um minuto. Ela está realmente no artigo 70, tá? As pessoas que tratam o artigo 1º desta lei e que se incluam nos conceitos de microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da legislação vigente, sujeitos às normas deste capítulo. Então, o inciso 3º do artigo 48, quando ele fala de plano judicial especial, ele está mencionando sobre esse tipo de plano previsto no artigo 70 e seguintes da mesma lei. Tudo bem? E o último requisito que se menciona é o de não ter condenação criminal. Essa condenação criminal é do titular da empresa, dos seus administradores, quando for sociedade, ou sócios controladores. Só que tem que ser crimes previstos na Lei 11.101 de 2005, que a gente chama de crimes falimentares, tá? Então, deem uma olhadinha na legislação dos tipos penais que tem lá nas disposições penais ao final da legislação, para vocês entenderem que tipo de delitos são esses. Vocês vão perceber que eles são aqueles vinculados à própria atividade empresarial, vamos dizer assim, decorrentes de ter interesses dessa questão econômica de uma atividade desse porte, né, ou dessa natureza, tá certo? Pois bem, o artigo 48, portanto, ele está definindo quais são os requisitos para que as pessoas possam, então, pedir a recuperação judicial. Já no artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, vocês vão encontrar previsões sobre quem são os credores que vão ser atingidos pela recuperação judicial. Tá certo? Então, vamos prestar atenção no que diz o artigo 49. Me acompanhe. Afinal, quem são esses credores que vão ser atingidos pela recuperação judicial? Esses credores, eles estão basicamente, né, descritos ali no artigo 49 da seguinte forma: são sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Ou seja, gente, todos os débitos que já estavam constituídos, não necessariamente vencidos na data que foi pedida a recuperação judicial, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá um supermercado ABC Limitada, vai pedir recuperação judicial. Ele tanto tem credores que ele já não pagou quando pediu a recuperação, como ele tem credores que ele não venceu ainda a dívida, mas já está constituída, só que ele já sabe que não vai ter como pagar. Se ele já sabe, ele já pode, né, ter uma expectativa de uma crise que está aí eminente para quebrar a empresa, tá certo? Então, essa recuperação ela vai atingir tanto dívidas vencidas como as dívidas não vencidas ainda. No parágrafo 1º vai dizer o seguinte, olha só, o credor do devedor em recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, veadores e obrigados de regresso. O que significa isso? Que esse efeito que a recuperação judicial possa ter sobre o credor não faz esse efeito se estender a outros devedores que esse credor também tenha. Então, por exemplo, o supermercado ABC Limitada vai entrar em recuperação judicial. Só que é relação a uma duplicata que vai vencer dia 1º de agosto de 2020.
Tudo bem, pode entrar. Só que essa duplicata, ela tem mais 2 avalistas, que são pessoas que não estão em recuperação judicial. Se isso acontecer, a obrigação dos avalistas permanece da mesma forma, permanece intacta. Ela não vai sofrer os efeitos que, em relação ao supermercado, teria. Então, pode-se cobrar os avalistas, tá certo? Ou, num caso de contratos, fiadores, outros casos de co-obrigados, tá? Aliás, o avalista não poderia nem dizer que é co-obrigado, porque vocês ainda não tiveram títulos de crédito, mas o avalista, ele responde tal qual o seu devedor. Então, mas vamos pensar no caso de um fiador, um contrato de débito, que também ele vai responder, tá certo? Por outro lado, nós temos um elenco bastante significativo daqueles credores que não se sujeitam à recuperação judicial. Muitas vezes, justamente essa exclusão que acaba inviabilizando alguns pedidos de recuperação, conforme a quantidade de créditos dessa natureza, tá? Vou começar indicando para vocês, o primeiro credor que não se submete à recuperação não está previsto no artigo 49, ele está previsto no artigo 6º, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005, e se refere a créditos tributários, tá? Então, os credores fiscais, eles não se submetem ao plano de recuperação, mas eles se submetem a outras formas de parcelamento. O parágrafo 7º diz o seguinte: as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Aí, quando tem um parcelamento que permite que ele faça isso por conta de um programa, aí tudo bem, mas não em razão da recuperação. Recuperação judicial, só para adiantar para vocês, ela também vai suspender as ações e execuções contra o devedor, mas é só por 180 dias a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, tá certo? Além disso, nós temos outros que estão previstos no artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005, excluídos da abrangência do plano de recuperação judicial. Então, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos elencados nessa como exceção o proprietário fiduciário dos bens móveis ou imóveis, ou seja, contratos de alienação fiduciária. Normalmente, credores são bancos, tá? Desse tipo de contrato. Esse caso, né, se você financiou a compra de um determinado bem através desse contrato, ele não vai entrar no plano de recuperação, vai ter que ser cumprido normalmente, tá? Arrendador mercantil, leasing, certo? Tem que ser cumprido tal qual está no contrato, não vai ser abrangido pelo plano de recuperação judicial. Proprietário, promitente, vendedor de imóvel com cláusulas de revogabilidade ou retratabilidade, ou seja, quando você faz um contrato de compra e venda de imóvel e coloca uma cláusula que impede o arrependimento, a cláusula de irretratável, quando de revogabilidade, né, não pode se desistir desse negócio, você também se atrela no caso de recuperação, não pode se valer do plano para pagar de forma diferente. Inclusive incorporações imobiliárias, que tem uma legislação específica. Proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Esses aqui são contratos de compra e venda em que, enquanto a pessoa não termina de realizar o pagamento, a propriedade permanece do vendedor, tá certo? Então, muitas vezes a posse fica já com o comprador, mas a propriedade só vai ser realizada, transmitida após o pagamento integral da dívida. Nesses casos também não vai se submeter à recuperação judicial. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. Não se permitido, contudo, durante o prazo de suspensão ao que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, os 180 dias, havendo a retirada do estabelecimento do devedor dos bens do capital essenciais à sua atividade empresarial. Tá? Então, gente, é o seguinte, o parágrafo 3º, ele traz essas exceções de credores que não vão ser atingidos pelo plano. O que significa isso? É que um plano de recuperação judicial, ele vai propor pagamentos diferenciados daquilo que foi contratado. Ele vai tentar pagar de forma diferente, tá certo?
Essa é a história do plano, é tentar assim facilitar o cumprimento das obrigações, diferente do contratado, mas tornando possível a sua continuidade, certo? E esses credores não vão ser submetidos, eles têm que ser pagos tal qual foi contratado. Nós temos ainda uma outra previsão, que é do parágrafo 4º, que não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância que se refere ao inciso 2 do artigo 86 desta lei. Se nós procurarmos o artigo 86, vamos fazer isso agora, lá da Lei 11.101 de 2005, nós vamos ter a seguinte previsão: as da restituição em dinheiro, tá certo? E lá na restituição em dinheiro, inciso 2º, é justamente aquele contrato que eu falava para vocês do adiantamento de valores para exportação de moeda estrangeira. Então, aqueles contratos de adiantamento de câmbio, da mesma forma que tem aqui esse privilégio na restituição do dinheiro adiantado, ele também tem um privilégio de, na recuperação judicial, ele não se submete ao plano devendo ser pago tal qual foi contratado, certo? Pois bem, esses então são os casos em que não se vai prever, vai se possibilitar relativização do cumprimento das suas obrigações, certo? Qual é o efeito disso na prática? Na prática, isso muitas vezes inviabiliza, tendo em vista que alguns credores, aliás, que alguns empresários têm como maiores credores os créditos tributários e os créditos diante de bancos, com relação a esses contratos aqui. Então, muitas vezes, não, como o plano não vai poder abrangê-los, também não teria nenhum tipo de repercussão positiva. Isso é uma polêmica, isso é uma crítica que você faz à legislação. Vocês podem perguntar, e como é que ficam os trabalhadores? Gente, o trabalhador vai poder entrar no plano de recuperação, só que ele tem algumas limitações, né? Não se pode, não é tão livre o que se propõe para os empregados, eles têm uma certa proteção. Nós vamos ver isso quando falarmos de processamento da recuperação judicial, tá certo? Bom, eu já disse para vocês, portanto, que a recuperação judicial é um mecanismo para tentar resolver, para tentar solucionar a situação daquele que está numa crise econômico-financeira grave e que se tenta desta forma evitar a falência. É aquela análise da viabilidade da empresa, certo? Então, o exame de viabilidade é feito pelo Poder Judiciário através de uma série de documentos e de demonstrações que se vai fazer para poder, em prol dos credores, achar uma solução. Porque falência não vai ser bom para ninguém, certo? Concordo com isso? Aí que está o papel da recuperação judicial, é prever mas evitar essa situação, tá certo? E veja só, quando a gente fala em recuperação, na verdade a gente está falando de o que a gente chama de favor legal. Um favor legal no sentido de relativizar o cumprimento das obrigações. De que forma? De que forma, gente? Ou melhor, através de que meios de recuperação a gente está propondo judicialmente? É só a gente pensar o seguinte: se a gente estivesse devendo para muitas pessoas, estivesse tentando pagar as dívidas para todo mundo, o que a gente poderia propor para essa pessoa? Parcelamentos maiores? Dilação de prazos? Redução de juros? Aceitar alguns bens como forma de pagamento? Entregar a administração do seu negócio para os credores? Que tipo de coisa você poderia prever? Isso é importante dizer porque como vai se recuperar não é taxativo. Nós vamos ter um elenco no artigo 50 da Lei 11.101 de 2005 que vai trazer a vocês os meios de recuperação. E os meios de recuperação são meros exemplos. É uma lista exemplificativa. Por quê? Porque o que se quer é viabilizar a continuidade dessa empresa da forma mais interessante possível para os credores. E não engessar essas possibilidades num elenco taxativo. Certo? Então, o que eu posso dizer a vocês? O que se vai propor judicialmente vai ser através de um plano de recuperação de empresa, o plano de recuperação judicial.
que você não precisa nem apresentar junto com a petição inicial, porque com a petição inicial vai ser apresentada uma série de documentos e demonstrações e que, se tiver tudo em ordem, o juiz vai deferir o processamento da recuperação. E é a partir desse deferimento que ele abre prazo de 60 dias para apresentação do plano. E é no plano que se vai indicar quais são os meios de recuperação. Esse novo formato de cumprimento das obrigações, que devem ser seguidas à risca, porque se não seguidas à risca, ele converte-se em falência. Tá certo? Bom, aí eu preciso ainda dizer a vocês, antes de entrar dentro do procedimento para pedido de recuperação, mencionar quem são as pessoas que podem pedir, além de, claro, o próprio empresário. Além do empresário. Então, no artigo 48, parágrafo 1º, vai trazer quem são os legitimados a pedir a recuperação judicial, além de, obviamente, o próprio empresário e sociedade empresária. Nós temos aqui a previsão de que a recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente, tá certo? O importante é dizer que todo aquele que de alguma forma tem interesse na administração patrimonial, né, desse empresário, na viabilidade da sua continuidade, veja, que mesmo após a morte do titular do empreendimento. Tudo bem? Bom, então aqui eu encerro a primeira parte da recuperação judicial para, na sequência, trabalhar com vocês os meios de recuperação judicial e o processamento dessa medida tão importante para os empresários, inclusive nesta época que nós estamos de grandes reviravoltas empresariais. Tá certo? Gente, até mais e estou disponível para qualquer dúvida, aguardando vocês para a próxima aula.